Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. Pastor Hernandes, é uma grande alegria ter o senhor em mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado. E de forma muito especial por conta do tema que estaremos abordando no dia de hoje. Antes da abordagem do tema e até mesmo de uma apresentação da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, eu queria pedir ao senhor que pudesse estar recepcionando, acolhendo o nosso telespectador. Muito obrigado. É um privilégio imenso poder nos dirigir a você que está aí nos assistindo. O programa Cada Dia, de fato, é um programa que é dedicado à família capixaba e nós temos muita alegria de estar aqui toda semana conversando com você sobre os assuntos mais importantes da pauta do nosso povo capixaba e estamos certos de que hoje vamos tratar de um assunto da mais alta importância para a sua vida, para a sua família, para a sociedade do nosso estado e para a nação brasileira. Antes da apresentação do nosso tema, um breve intervalo para que você possa conhecer um pouco acerca da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Voltamos já, não saia daí. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, nós trataremos do seguinte tema: suicídio. Não desista de você. No mês de setembro, tradicionalmente, desenvolvemos uma campanha de prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. Reverendo Hernandes, o suicídio tem sido algo que tem atingido de forma impiedosa a nossa sociedade. E eu gostaria de começar então com uma pergunta: quais as causas do suicídio? O pastor Jailton, esta pergunta é soleníssima, porque este assunto, como o senhor disse, é um assunto grave que atinge a sociedade brasileira em todos os estratos sociais, ricos, pobres, jovens, velhos, doutores, analfabetos, religiosos, não religiosos, heterossexuais, homossexuais. Não existe nenhum segmento da sociedade que não tenha a presença dramática do suicídio. O grande problema é que as estatísticas não revelam toda a gravidade do problema. Para cada 10 suicídios, apenas 1 é relatado como tal. É bem verdade que esta ideia já está se mudando, porque, como no Japão, talvez o maior índice de suicídio do mundo, já se trata do suicídio de forma aberta, não velada mais, de forma preventiva. Mas as causas, pastor Jailton, são muitas. O suicídio é multicausal. A principal causa é a depressão. Mas ele pode acontecer por problemas passionais, rompimento de um namoro, de um noivado, um divórcio. Pode provocar por problemas financeiros crônicos ou graves, a pessoa se endividou e não sabe como pagar. Ou
O suicídio pode vir de uma enfermidade física, sem perspectiva de cura, e a pessoa se desespera. O suicídio pode ser produto, por exemplo, das drogas, né? Muitas pessoas se mergulham neste mar revolto das drogas e daqui a pouco ele usa uma dose e cavalar que o seu corpo não suporta, vem uma overdose e a pessoa morre. O suicídio pode ser do ponto de vista religioso, né? Hoje a gente vê os homens bombas, né? Que amarram bombas no corpo e explodem o seu próprio corpo para matar outras pessoas. E o suicídio pode ser até patriótico. Há muitos registros disso. O Brasil Nunca Mais, por exemplo, trata disso. Pessoas que, por exemplo, têm algum segredo de Estado muito sério, que se for preso ou torturado, acha que não consegue guardar esse segredo. Para evitar que outras pessoas morram, ele tira a sua própria vida. Então, algumas pessoas falam, mas se eu sou um cristão, eu não corro esse risco. Há registro de muitos cristãos, inclusive de líderes religiosos, pastores, inclusive, que cometem suicídio. Então, esse assunto não pode ser velado, esse assunto precisa ser tratado e tratado com toda a clareza, com toda a transparência, com toda a solenidade que ele exige. Pastor Hernandes, pode-se ingenuamente imaginar que a questão do suicídio é algo recente, é algo novo, é fruto das pressões que nós vivenciamos e o senhor abordou várias pressões, várias temáticas. Olhando aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, mais especificamente, nós temos o relato de um homem que imaginou a fuga de prisioneiros sob sua responsabilidade e no desespero, sob a pressão da responsabilidade que o seu cargo exigia, ele pensou em tirar a própria vida. Eu me refiro ao carcereiro da cidade de Filipos. Muitas pessoas, diante de um quadro inicial, diante de uma temática que imagina não ter solução, tomam uma iniciativa como essa. E qual foi, então, o desfecho dessa história? Como essa história terminou? Essa história é muito curiosa mesmo, porque esse homem estava tomando conta de um presídio na cidade de Filipos, que era uma colônia romana, e essa sentinela, sendo responsável por prisioneiros, se houvesse uma evasão da prisão, alguém que rompeu ali a segurança e saísse da cadeia, esse sentinela pagaria com a sua própria vida. Esse era o costume, essa era a lei romana. Então ele sabia que, havendo esse terremoto, as portas abertas, ele seria responsável. Ele diz, já que eu vou morrer mesmo pela mão do Estado, eu vou tirar minha própria vida. Mas é nesse contexto que Paulo, que estava preso, grita para ele, não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E esse carcereiro, então, aflito, desesperado, se aproxima de Paulo e Silas e pergunta, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E aquele carcereiro vai levar agora Paulo para a casa dele e Silas, vai lavar os vergões dos açoites que Paulo e Silas tinham sofrido, e na casa dele houve a pregação do Evangelho, toda a família dele foi convertida a Cristo, e naquele momento ele e sua família foram batizados, e a casa dele vai se transformar numa igreja naquela colônia romana. Deus pode transformar tragédias em triunfo. Em vez de você desistir de você, você precisa se voltar para Deus, porque em Deus sempre há esperança de um novo recomeço. E nós, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, queremos falar com você em um dos nossos cultos a respeito da esperança, a respeito do Evangelho que transforma vidas, a respeito do poder de Deus que pega alguém em uma situação de desespero e o conduz para uma situação de confiança, de solidez, de ânimo, de gosto pela vida. Exatamente. Nós vamos tratar ainda deste tema nos blocos vindouros. Vamos para um breve intervalo, não saia daí.
O programa de hoje tem como tema suicídio. Não desista de você. Nós estamos em setembro e setembro é tradicionalmente o mês em que destaca-se uma campanha mais intensiva de prevenção ao suicídio. O suicídio tem trazido tantas infelicidades para tantas famílias que choram a morte prematura, trágica, dolorosa dos seus entes queridos. Pastor Hernandes, no bloco anterior falamos sobre diversas causas e agora no segundo bloco eu gostaria que nós tratássemos a respeito de mitos. Perfeito. É comum, corrente, a fala de que quem fala em cometer suicídio não comete suicídio. É verdadeiro esse mito? Não, não é verdadeiro, pastor Jailton. Esse mito de que o cachorro que late não morde, que quem fala que vai se matar não se mata, é mito. E por que é mito? Porque mais de 80% das pessoas que se mataram deram claros sinais de que iam fazer isso. Deram pistas de que queriam fazer isso. Ou já tinham até mesmo tentado suicídio. Quando uma pessoa diz, eu quero me matar, ela não está querendo dizer que eu quero me matar. Quando uma pessoa dá um sinal, ela está dando um alerta. Ela está acendendo uma luz vermelha. Ela está tocando uma trombeta. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E é muito importante nós entendermos que passa pela mente humana a seguinte ideia: eu estou num beco sem saída. Às vezes é um deslize moral, às vezes é um problema que a pessoa caiu dentro dele e acha que não vai suportar o opróbrio público, a vergonha pública. Ou aquela pessoa tem uma doença, e a questão da depressão, por exemplo, pastor Jair, talvez é importante voltar dentro dessa questão dos mitos, é que tem muitas pessoas que acham que depressão é demônio. E então, diz, mas eu preciso de libertação. Outros não, é pecado. Depressão é uma doença. Pode ter a ver com demônio? Até pode ter. Pode ter a ver com pecado não confessado, não tratado, não resolvido? Pode ter. Mas é possível que até mesmo uma pessoa cristã, genuína, piedosa, enfrente essa doença chamada de depressão. E se não for convenientemente tratada, ela pode chegar a uma situação extrema de tirar sua própria vida. E Andrew Solomon, na sua obra O Demônio do Meio-Dia, que é uma obra muito consistente sobre a questão da depressão, embora não seja um autor cristão, ele trata lá que depressão se lida com remédio, com terapia e com fé. A diferença de um remédio para um veneno é a dose. Então é necessário que uma pessoa que está lidando com isso, você que está aí nos assistindo, tem alguém na família com depressão, procure um psiquiatra de boa recomendação, faça o tratamento com cuidado. Entra aí a necessidade da família acompanhar. Entra aí a necessidade da igreja estar presente. Porque quando a pessoa escuta o Evangelho, é que tem esperança, é que tem ânimo para a vida. Agora, dentro desses mitos, é muito importante lembrar uma outra obra, pastor Jailton, de um autor cristão, John Piper. Ele escreveu um livro, e você que está aí nos assistindo, se tiver interesse nesse livro, procura a Primeira Igreja. A Primeira Igreja pode ser este canal de buscar esse livro e você adquirir lá na secretaria da nossa igreja, O Sorriso Escondido de Deus. E nesse livro, o Dr. John Piper menciona 3 personagens da história: David Brainerd, John Bunyan e William Cowper, homens santos de Deus que tinham um problema de depressão e que, inclusive William Cowper, que era um grande poeta e um grande compositor cristão, chegou a tentar suicídio. Então, não é o fato de você ter tido uma boa criação, às vezes até ter uma boa saúde física, mas às vezes está doente emocionalmente. E a depressão, ela pode ser o gatilho para provocar, isso pode ser um problema.
multicausal também. Então, é muito importante, pastor Jair, nós entendermos que há mitos. Esse é o primeiro mito. O segundo mito é o seguinte: se a pessoa tem tendência mesmo para suicidar, não adianta ajudar, que ela vai se matar mesmo. É outro mito. É outro mito. Por quê? Porque as pessoas, muita gente que pensou em se suicidar, tentou suicídio, sendo ajudada, elas ficaram firmes, descobriram o valor da vida, descobriram a necessidade de serem acompanhadas, sentiram a necessidade de buscar ajuda. Então, busque ajuda. A solidão é perigosíssima. É aquilo que o senhor estava colocando da história do carcereiro. O impulso é um perigo. É um perigo, e a solidão é muito perigosa. Na hora que você tem esse impulso, mas a minha vida perdeu o sentido, perdeu o sabor, é hora de você buscar ajuda, abrir o coração, procurar uma pessoa para dizer assim: eu preciso de ajuda. Dê esse grito. Não dê esse grito para dentro, dê esse grito para fora. E certamente você acha que, se eu morrer não vai fazer sentido, minha família não me ama, os meus amigos fugiram de mim, eu estou sozinho nessa vida, a vida perdeu a graça, acho que até Deus mesmo também me desamparou. Às vezes você cria ideias na sua cabeça que não são expressão da verdade, são mitos que você mesmo criou para você, que precisa ser tratado e resolvido. Você tem valor, você é amado pela sua família, você é amado por Deus, você tem grande valor, sim, mais. Você não é dono da sua vida. Só Deus tem o poder de dar a vida e só Deus tem a autoridade de dar a vida. O normal da vida é o que Paulo escreveu em Efésios 5:29. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Pastor Hernandes, à semelhança do que disse o apóstolo Paulo ao carcereiro lá na cidade de Filipos, nós também queremos dizer a você: não te faças nenhum mal. Há esperança, há uma saída, e a saída, a esperança, chama-se Jesus. Nós queremos convidar você a participar de um dos nossos cultos ali na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O que vai afugentar os mitos, pastor Hernandes, é a verdade. É a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Venha participar de um dos nossos cultos. Venha conhecer mais a respeito da verdade que liberta. E uma coisa, pastor, que talvez nós pudéssemos dizer para as famílias que estão nos assistindo: talvez a sua filha já passou por esse drama. Está vivendo agora a angústia da culpa. Por que eu não fiz nada? A angústia do vazio, a angústia da saudade, a angústia de tantas perguntas e poucas respostas. Pois a Primeira Igreja também quer assistir vocês. Quer socorrer vocês, quer abraçar vocês, quer acompanhar vocês, quer também ajudar vocês a recomeçar essa caminhada com a graça de Deus. É verdade. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Agora, no terceiro e último bloco do nosso programa que tem se dedicado a falar a respeito da prevenção ao suicídio, é justamente desta temática que nós vamos abordar. Falamos a respeito das causas, falamos a respeito dos mitos e agora da prevenção. Pastor Hernandes, o que a Escritura nos mostra, nos ensina acerca de como prevenir? Como afastar-se de uma questão tão séria como o suicídio?
Pastor Jailton, a primeira coisa que nós precisamos parar e pensar é o seguinte, são a compreensão do significado do sentido da vida. O suicídio, ele não é justificável de forma nenhuma. Não é justificável biblicamente, porque Deus nos criou, Ele nos deu a vida e só Ele tem autoridade de tirar a vida. Então eu não posso acionar a mão que vai tirar a minha própria vida. Suicídio é um assassinato, é uma quebra do 6º mandamento, é matar a mim mesmo. Segundo, eu preciso compreender que eu não sou uma ilha, eu pertenço à minha família, eu pertenço à minha igreja, eu pertenço à minha sociedade, eu pertenço à minha nação. Essa ideia de que se eu morrer vai ser um alívio, ela não é verdadeira. Eu não consigo, os dramas que uma pessoa que tira a sua vida deixa para a sua família, para as futuras gerações, muitas vezes é um drama quase que incurável. Então, quando eu tomo essa consciência de que eu não sou um ser isolado, mas eu sou um ser gregário, familiar, que pertenço a alguém, a Deus, à minha família, eu tenho valor. Então, por amor à minha família, eu não posso ceifar minha própria vida. Por amor a Deus, eu não posso ceifar minha própria vida. Outra coisa importante nessa questão da prevenção é entender que, ainda que uma pessoa esteja dominada por filosofias existencialistas, porque uma pessoa que ela é dominada por um pensamento existencialista ou materialista, ele pensa assim, morreu, acabou. Morreu, acabou. E é muito importante entender que morreu, não acabou. A morte não põe fim a essa dor que a pessoa está sentindo. Porque se nós não crescemos na ressurreição, se nós não crescemos na vida eterna, se nós não crescemos que também é uma penalidade eterna, então os existencialistas as pessoas que vivem para o prazer só do aqui e do agora estariam certos, diz o apóstolo Paulo. Então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas se eu creio que a morte não põe fim à minha existência, que eu tenho uma vida depois dessa, que a minha alma não morre, então eu vou parar e pensar. Eu não posso cometer um ato impensável agora, de consequências eternas, porque isso vai implicar em graves resultados para mim por toda a eternidade. Como é que eu posso prevenir? Eu posso prevenir abrindo o meu coração para a minha família. A minha família, boa ou ruim, com virtudes e com defeitos, é a minha família. Ela me ama. Então eu preciso abrir meu coração, eu estou angustiado, eu estou aflito, estou passando por esse problema, eu cometi esse erro, eu preciso de ajuda. É preciso dizer para alguém, você precisa ter um amigo do peito, com quem você reparte as suas dores mais profundas, com quem você compartilha os dramas da sua alma, porque muitas vezes nós não conseguimos ser o capitão da nossa própria alma. Nós estamos como que perdendo as rédeas. Nessas horas nós precisamos dizer, eu preciso de ajuda, preciso de ajuda. Como é que eu posso prevenir? Eu posso prevenir estudando a minha Bíblia. Porque quando você vai estudando a Bíblia, isso aqui é uma fonte de consolo, fonte de esperança. Você vai começar a entender o projeto de Deus na sua vida, na sua história. Você começa a perceber que Deus tem um plano maior para a sua existência. Como é que eu posso prevenir? Eu posso prevenir buscando ajuda médica. Se o problema é, por exemplo, de ordem, uma depressão, eu preciso de ajuda. Tem muitos pastores, inclusive, o senhor é testemunha disso, que acham não, que eu posso lidar com essa questão apenas no nível espiritual. E eu faço a seguinte colocação às vezes. Se um pastor recebe no seu gabinete pastoral uma ovelha dele, dizendo, pastor, eu estou com uma forte dor no peito, será que eu seria responsável dizendo assim para ele, meu irmão, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais, e fica tranquilo que essa dor vai passar se você orar mais. É claro que o pastor vai dizer, eu vou orar por você, eu vou interceder por você, mas você vai agora para um cardiologista. Porque nós temos um corpo que é físico, nós temos uma mente que ela precisa de tratamento.
Então, tudo isso eu chamo de prevenção. Eu escrevi um livro, que no início o livro foi chamado de Suicídio, Causas, Mitos e Prevenção, e agora a editora mudou o título dele para Não Desista de Você. Esse livro trata desses assuntos de uma forma mais abrangente, de uma forma mais profunda, e você que está aí nos assistindo pode buscar lá na Primeira Igreja. A Primeira Igreja pode trazer isso para você. É uma literatura fácil de você ler, que vai alertar a você da gravidade desse problema, vai trazer dicas para você como enfrentar esse problema e vai ajudar você que talvez já tenha passado por essa tempestade toda, a como superar também as dores desse problema. A Primeira Igreja é uma comunidade de esperança e nós estamos ali para socorrer você que está talvez aí flertando com a morte, pensando em saltar no abismo da morte, desistindo da sua própria vida. Estamos ali para estender a mão. E se você está passando por isso na sua família, nos procure. A Primeira Igreja quer ser sua parceira para plantar no seu coração a esperança e ajudar você a passar por este vale da sombra da morte. É isso, pastor Hernandes. É importante que o nosso telespectador seja informado de que ele não pode ficar com essa dor sozinho. Ele não pode ficar sozinho lutando contra este adversário tão forte. É verdade. Ele precisa de ajuda. E nós, da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, estamos dispostos e solidários à sua dor, aos seus conflitos. Estamos dispostos a caminhar com você. Portanto, venha estudar a Bíblia conosco. Aos domingos pela manhã, às 9 horas. Às 10 horas, classe para todas as faixas etárias. E à noite, às 19 horas, 7 horas da noite, também temos culto. Você sempre será muito bem-vindo. Exato. Procure um dos pastores, um dos líderes. Diga a que propósito você está ali. Nós somos uma comunidade fraterna, uma comunidade acolhedora. Sim. O melhor trabalho é sempre prevenir. Eu espero que este programa tenha esclarecido algumas coisas importantes para o seu coração e eu espero que Deus abençoe ricamente a sua vida. Estamos lá aguardando você. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Até o nosso próximo programa, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Deus o abençoe. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só